Qual a grande dificuldade hoje das grandes empresas na contratação da mão de obra, de conseguir mão de obra? Bom, na verdade, é o vazio demográfico que existe no Mato Grosso do Sul. A mão de obra industrial é a mão de obra onde fica perto das cidades, das grandes cidades, é fácil. Você tem lá a mão de obra em abundante, basta você treinar essa mão de obra. Mas a mão de obra florestal, que é o maior contingente de mão de obra, para ilustrar isso, você vê dos 4.500 empregos gerados pela celulose diretos, hoje 3.000 estão na florestal. Então você tem o grande contingente está lá na florestal. E aí você tem alguns problemas da rotatividade da mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra é alojada, é a mão de obra de fora, forasteira, que vem aqui e não consegue ficar mais do que 6 meses aqui e vai embora. Então, às vezes, tem ano que eu rodo o meu quadro de mão de obra durante o ano. Eu tenho que substituir todo mundo. Isso é altamente dispendioso e é complicado. A rotatividade é muito alta. É muito alta, não a rotatividade do residente, mas a rotatividade do pessoal alojado, que com toda razão eles têm que visitar a família e a maioria deles não volta. E como resolver esse problema? Bom, é um conjunto de ações. Primeiro, nós temos que ter cidades satélites ali daquela região do Costa Oeste, estou falando de Selvíria, estou falando de Inocência e Água Clara, que essas cidades precisam melhorar a sua receptividade a novos moradores, a novos existentes. Aí nós estamos falando de casas, não estou falando de hospitais, não estou falando de creches, não estou falando de escolas. Então isso aí precisa dar esse apoio, essa atratividade, para que a pessoa que mora hoje lá fora do estado e que tem interesse em trabalhar lá, que mude para essa cidade. Não para Três Lagoas, mas que mude para essas outras cidades para atuar na área florestal do empreendimento como é Eldorado. E quem sofre nesse caso é a empresa, né, que fica sem essa mão de obra e tem que ficar laçando essa mão de obra a nível nacional. Exatamente. E hoje, Paulo, você já disse, um grande guru da administração, que é o Falcone, ele fala que o grande problema da produtividade brasileira é RH, ou seja, é treinamento de mão de obra. Então você treina a mão de obra, você tem uma rotatividade, você perde a produtividade imediatamente, você tem que voltar para treinar. Então esses hiatos de treinamento e não treinamento é que abaixa a produtividade brasileira. Então é o mesmo caso que acontece com a gente. Toda vez que você tem uma turnover, você perde, você joga por terra o seu treinamento, você joga por terra toda a educação que você dá também para o público. Por exemplo, o FSC, você não basta você ter as boas práticas, você tem que ter um entendimento de todos os funcionários sobre o que é um ambiente, como é que a ideia é preservar o ambiente, aspectos sociais. Então você tem que treinar todo mundo, você tem que conscientizar todo mundo. Então você está treinando o sujeito para operar uma máquina, ao mesmo tempo você está educando ele em aspectos ambientais. Então, você tem que fazer isso com uma rotatividade muito grande. E isso é muito caro, isso abaixa a nossa produtividade. Esse é o grande problema. O que você diria hoje para a pessoa que eu quero trabalhar numa grande empresa de celulose, quero plantar florestas, o que ele tem que fazer para se aprimorar, para entrar nesse mercado e conseguir trabalhar nesse mercado? Basta mudar para a região. Basta mudar para a região, porque as empresas já têm todo o aporte de treinamento suficiente para preparar não só um mecânico, um eletricista, como um operador de SDCD, um operador de plataforma de celulose. O engenheiro florestal? O engenheiro não, porque lá não tem a faculdade, mas existem muitas faculdades. No país é mais fácil você migrar. Mas o técnico, nível técnico, esse é o mais difícil. Motorista, hoje nós temos cerca de 800 motoristas na Eldorado. Você imagina o que é isso? Você imagina se a gente for trocando isso tudo? É complicado. Você precisa de mão de obra, precisa de CPF e para isso você precisa estruturar a região para receber empreendimentos desse porte. O que você diria para a pessoa hoje que quer trabalhar na empresa? Olha, é uma empresa de ponta, é uma empresa que está fazendo bem o seu papel, é uma empresa competitiva e é uma empresa que fornece condições de trabalho muito satisfatórias dentro do setor. Basta querer, basta se especializar, é isso? Basta mudar para lá.
Nós especializamos a pessoa, pode ter certeza que a gente treina ele como tratorista, agora ele tem que levar a família para lá, ele tem que estar todos os dias lá, querer morar lá, gostar de morar lá.